Olá, vamos iniciar mais uma aula de matemática aqui do nosso canal Matemática Inesquecível, né? Sigam lá esse canal, nosso canal do YouTube com o professor Clairto, que tem várias aulas já lá de ensino médio, ensino fundamental, curiosidades, certo? Siga o nosso canal, dê um like, que você vai ter muito conhecimento lá, muito conteúdo interessante sobre a nossa querida e amada matemática. E a nossa aula de hoje vou trazer para vocês sobre os ângulos notáveis. Vocês já ouviram falar dos ângulos notáveis? Né? Os ângulos, eles têm as aberturas. O ângulo é uma abertura. E aqui, esses ângulos, vamos trabalhar com os ângulos no triângulo retângulo. Notáveis são aqueles ângulos que mais utilizados, importantes, que geralmente, que sempre aparecem, né, nos problemas do dia a dia. E que são esses três ângulos aqui, o de 30, 45 e 60 graus, tá certo? E aí eu trouxe para vocês uma pequena tabela que é muito importante vocês terem em mente, na mente esses valores, porque às vezes cai numa questão, um ângulo de 60, se você já souber o valor, né, do seno, cosseno e tangente, já vai lhe ajudar na hora de resolver aquela questão. Então, doutores, é uma tabela bem simples. Tem o seno de 30, 45 e 60. Vamos ver aqui, que em cima, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vai subindo. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. E embaixo, 2, 2, 2. Então, o seno, ela é crescente, doutor. Já o cosseno, ele é decrescente, Raiz de 3, 2, 1. Raiz de 3, 2, 1. E embaixo, permanece o 2. Então, é bem simples de memorizar. E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. De 45 é 1. E de 60 é raiz de 3. Tudo isso já tem uma demonstração bem extensa. Então, o importante aqui é você conhecer esses valores. Na hora que aparecer seno de 30, 1 meio. Tá certo? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E da mesma forma, na hora do cosseno, é o inverso, né? O seno cresce e o cosseno decresce. Na tangente, 45 é 1. E aqui tem a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E de 60, só raiz de 3. Tá certo? Então aqui eu vou trazer alguns exemplos de aplicação desses valores. Vem aqui uma situação problema, vem um triângulo, dado aqui um triângulo retângulo, 90 graus, tem o ângulo aqui em cima, de cima é 30 graus, dá o valor da hipotenusa 20 e está pedindo esse cateto, ok? Então aí você vai interpretar se você vai usar o seno, o cosseno ou a tangente, ok? Qual seria aí que nós iríamos usar? Qual desses ângulos notáveis? Qual dessas razões? O seno, cosseno ou tangente? Vai depender, né, do que você tem. Então aqui no problema você tem o ângulo, você tem a hipotenusa e você quer, a questão pede o cateto oposto ao ângulo. Então qual é a função que pede? Que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, doutores. Qual é a função? Seno, cosseno ou tangente? Função seno, doutor. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós vimos na aula anterior. Razão trigonométrica. Então, nós vamos trabalhar com a função seno. Seno de 30 graus, doutores. Vai ser cateto oposto. Opa, doutor! X. A matemática é doida. Sobre a hipotenusa, doutor. 20. E aí na tabela, quanto equivale o seno de 30? 1 meio. Então você vai trocar aqui, seno de 30 vai ficar 1 meio sobre x sobre 20. Vamos aplicar aqui uma proporção, doutores, 2 vezes x, 2x igual a 1 vezes 20. 20. Então, x vai ser igual a 20 dividido por 2. X vai ser igual a 10 centímetros. Olha como é bonito.
Tem algumas questões que você vai poder fazer direto. Olha só, como eu sei que aqui é o seno, ó, de 30. Qual é a relação do seno de 30? 1/2. O que quer dizer isso, doutores? O cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa. Qual é a metade de 20? 10. Se aqui for 40, qual vai ser a metade de 40? 20. Se for 50, 25. Então a relação vai ser sempre a metade. Quando o ângulo for 30, a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa, doutor. Você não precisa fazer isso aqui. Você vai direto para cá. Entendeu? A metade. Se o ângulo for 30, e se na questão der a hipotenusa e pedir o cateto oposto. E se der o cateto oposto e pedir a hipotenusa, vai ser o quê? O dobro. Se aqui for 5, aqui vai ser 10. Se for 20, 40. Entenderam a lógica? A ida e a volta, doutores. E agora vamos aplicar um outro exemplo. Então, doutores, vamos para mais um exemplo. Ó, aqui um triângulo, o exemplo 2. Segura, exemplo 2. Tem um triângulo, aqui ó, ângulo de 60 graus. Ele deu esse cateto adjacente ao ângulo, 7 centímetros, e está pedindo a hipotenusa e o cateto oposto, ok? Vamos lá, foca na missão. Qual é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa, doutores? É o seno, cosseno ou é a tangente? É o cosseno, doutor. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o ângulo? 60 graus. Vamos lá. Então vamos aqui, vamos para o cosseno, vamos para a função cosseno. É cosseno, garoto. Cosseno de 60. Cosseno de 60 graus. Vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. 7 sobre x. Aí na tabela, quanto é o cosseno de 60, doutor? É 1/2. 1/2. Aquela mesma relação. 1/2 sobre 7. 7 sobre x. Então, proporção x é igual. Se eu tenho o cateto, eu quero a hipotenusa, vai ser o dobro. 2 vezes 7. 14, doutor. 14 centímetros, olha a lógica. Então, se eu tenho o ângulo de 60 e se eu tenho o cateto adjacente, a hipotenusa vai ser o dobro, ó. Vai ser o dobro, 14. E se eu quero agora o cateto oposto, cateto oposto eu posso usar o quê? Vamos para a tangente. Vou usar a tangente aqui, ó. Tangente de 60. Tangente de 60 vai ser igual a quem, ó? Tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. Y sobre raiz sobre 7. Quanto é a tangente de 60? Raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 igual a y sobre 7. Aplica a proporção, doutores. Y vai ser igual a 7 raiz de 3 centímetros. Então vamos lá. Recapitulando. Estou lá. Quero primeiro encontrar o valor da hipotenusa. Eu tenho o ângulo e tenho o adjacente. Então se eu tenho o adjacente e quero a hipotenusa, eu vou usar cosseno de 60. Só, doutor, quanto é o cosseno de 60? 1/2. Então 1/2 igual a 7 sobre x. Aplicando a proporção, vai dar x igual a 2 vezes 7, 14. Então a hipotenusa vai ser o dobro do cateto adjacente. Tá certo? E agora vamos para a tangente. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60, nós vamos ver aqui na tabela, ó. Raiz de 3. Que vai dar y sobre 7. Aplicando a proporção, 1 vezes y vai dar y, 7 vezes raiz de 3 dá 7 raiz de 3 centímetros, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre os ângulos notáveis. Até a próxima!